Esta chamada está sendo gravada. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do horário que vocês estão assistindo aí a nossa aula. Seja bem-vindo à minha residência. Gente, o principal objetivo aqui da nossa aula é exatamente a gente recuperar aí, fazer uma rápida revisão, né? Conforme combinado isso na aula anterior, na nossa última aula, a gente ainda tem um conteúdo para poder finalizar aí o nosso plano de ensino. E a ideia da nossa aula é exatamente isso daí, a gente encerrar o nosso conteúdo, camada de aplicação, e assim a gente concluir o nosso conteúdo da nossa aula, beleza? Júlio, meu querido, saudade de você. Laurinha, representante aí da turma. Aí, ó, um coraçãozinho para todos. Gente, vamos lá, nossa última aula. Animação. Semana que vem é a nossa prova, tá? Então, olha só, além da gente, a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, eu vou estar dando algumas dicas de prova para vocês, tá bom? Então vamos lá. Na última aula, a gente trabalhou com a camada de transporte. Espera aí só um minutinho, deixa eu fazer aqui alguns ajustes aqui na minha tela. Aqui, beleza. Na última aula, a gente trabalhou com camada de transporte e a ideia é a gente dar continuidade. Vamos subir a nossa próxima camada, que é a camada de seção. Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: vamos fazer uma rápida comparação aqui. O tema da nossa aula é a camada de aplicação, mas quando eu falo de camada de aplicação é a pilha de protocolo TCP/IP. Então, vocês sabem que, fazendo uma comparação, modelo OSI, que é exatamente, né, que são essas camadas aí, física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Isso daí seria o exemplo do nosso modelo OSI. Quando eu falo da pilha TCP/IP, tá? Pegando até mesmo o material aí da Cisco, ok? São apenas 4 camadas, tá? Primeira camada, acesso à rede, que engloba física e enlace. Aí depois a segunda camada da pilha TCP/IP, que é a internet, tá? Que está relacionado com a camada de rede do modelo OSI. Camada de transporte, modelo OSI e a pilha TCP/IP, dá na mesma. E a camada de aplicação, tá? Na pilha TCP/IP, que ela envolve as nossas 3 camadas modelo OSI. Camada de aplicação, TCP/IP, que ela corresponde a sessão, apresentação e aplicação, ok? É importante que vocês tenham isso daí em mente, tá? Então, o que acontece? Como a gente vai falar sobre a camada de aplicação do TCP/IP, tá? Então, eu vou falar exatamente sobre essas 3 camadas do modelo OSI, ok? Então, dando continuidade, na aula passada eu falei do camada de transporte, hoje eu vou falar da camada de seção. Fazer uma rápida recapitulação do que foi abordado na última aula. Camada de transporte, tá? Eu comentei com vocês que na aula passada a camada de transporte ela é responsável por identificar os serviços através do número de portas. Não esquecem disso, tá, gente? Informação importante. Cada serviço ele tem a sua identificação através do número de porta. Comentei na aula passada que existem 2 grandes grupos de serviços. Eu tenho um grupo de serviço que ele utiliza, tá, o protocolo TCP e um outro grupo de serviço que utiliza o protocolo UDP. E, é claro, algumas particularidades, onde eu posso ter um protocolo que ele pode utilizar os 2 protocolos da camada de transporte, tanto TCP como também UDP. Para a prova, é importante vocês conhecerem as características de cada um desses protocolos, tá? Tanto o TCP como o UDP, que foi abordado isso na aula passada, tá bom? Então, gente,
além da camada de transporte, né, ficar responsável por identificar esses serviços através do número de porta, tá? Ela também, além de, é claro, gerenciar o controle de fluxo e garantir a entrega, né, confiável ou não desses dados, tá? Dependendo do número do protocolo, né, que é utilizado pelo TCP e UDP, após identificação, os dados eles passam a ser encaminhados, tá? Essa identificação, né? Os dados eles podem ser encaminhados para a camada de sessão, onde há uma criação de uma sessão lógica entre os dispositivos, tá? Que são gerenciados. Essa sessão, a camada de sessão, ela pode incluir a autenticação ou não, permitindo ao usuário acessar e utilizar o serviço, tá? Uma vez que a camada de transporte ela identifica o serviço através do número da minha porta, tá? É encaminhado para a camada de sessão, onde lá vai ser estabelecido, vai ser criado uma janela, que essa janela seria a minha sessão, tá? Uma vez que você entrou com a sua senha, por exemplo, lá no seu Gmail, você digitou lá a sua senha, é criado uma sessão. E é claro, quando você finaliza ali a utilização lá do seu serviço, você tem que criar mecanismos de você encerrar aquele serviço de uma forma correta. Você não vai lá, você está utilizando lá o seu Gmail, você vai fechar. Se você clicar lá no seu no xizinho lá, né, da janela, fecha a janela, mas a sessão ela ainda continua ativa. É por esse motivo que muitas das vezes, quando a gente vai utilizar lá o Gmail, e muitas das vezes, tipo, abre, né, um Gmail de uma pessoa desconhecida, sem você ter feito ali a sua autenticação, tá? O que acontece? Aquele usuário, ele ao fechar, encerrar lá o seu Gmail, ele simplesmente clicou lá no xizinho e manteve lá a sessão aberta. Esse daí é um procedimento que não é apropriado. O ideal é o quê? Você ir lá no íconezinho, não lembro aqui agora de cabeça, né? Você clicar em encerrar a sessão, você sair, né? Clicar lá em sair justamente para poder encerrar aquela sessão, ok? Um outro exemplo aqui, né? Ao acessar o site, por exemplo, via um navegador aí, sei lá, qualquer navegador, um Google Chrome, por exemplo, tá? Um serviço aí que utiliza um protocolo HTTPS, por exemplo, a camada de transporte ela identifica o serviço pela porta desse serviço HTTPS, tá? Que a gente pode pegar aí com o número 443, que é o número da porta do HTTPS, e esses dados eles são então encaminhados para a camada de sessão, onde lá na camada de sessão ocorre o processo de autenticação por meio de protocolos, por exemplo, o SSL, o TLS, tá? Após a autenticação bem-sucedida, tá? Uma sessão segura. Opa! Uma sessão segura ela é estabelecida, né? É criada, permitindo que esse usuário ele interaja com o site, como preencher um formulário ou realizar uma compra online. Tá? Então, percebe que eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês, tá? No caso do Gmail e um site utilizando aí, né, um protocolo HTTPS com o número da porta 443. Tá? Então, de modo geral, diante de tudo que eu comentei aqui com vocês, a gente pode dizer o seguinte, que a camada de sessão, como está sendo apresentado aqui no slide, a camada de sessão ela tem 3 funções. Primeiro, estabelecer. Segundo, gerenciar. E terceiro, encerrar uma sessão. Beleza? Essas são as 3 funções básicas da camada de sessão. Primeiro, estabelecer uma sessão.
A camada de seção ela cria conexões entre aplicativos, tá? Que estão se comunicando em diferentes aplicativos, tá? Um exemplo, um serviço de videoconferência que inicia uma sessão para garantir que os dois lados se conectem e troquem informações, ok? Agora, além de estabelecer, gerenciar sessões, tá? Durante a comunicação, a camada de sessão ela mantém a conexão ativa e coordena o quê? O fluxo desses dados, tá? Então, essa seria a segunda função. Terceira função, que é encerrar a sessão. Quando a comunicação ela termina, a camada de sessão fecha a conexão de forma organizada, liberando recursos da rede. Ok, gente? Então, isso daí seria a nossa camada de sessão. Rápido e direto, galera. Papo reto aqui para vocês, tá? Uma vez falado sobre a camada de sessão, agora vamos falar sobre a camada de apresentação. Tá aí, galera. Gente, sendo também bem direto em relação à camada de apresentação, tá? Aqui o esquema é o seguinte: a camada de apresentação, digamos que ela inicia os preparativos para a camada para que o usuário ele possa utilizar o seu serviço. Vocês já repararam que muitas das vezes, quando você vai acessar um determinado site, você está utilizando uma boa largura de banda, um 5G, por exemplo, você coloca a URL, pressiona Enter e pá, aparece lá aquele site. A impressão que dá, muitas das vezes, é que parece que o site ele apresenta de uma única forma, tipo assim, de uma única vez, vamos dizer assim. Mas, na verdade, não é desse jeito. Existe uma sequência de elementos que são apresentados de forma sequenciada, tá? Textos, imagens e depois o áudio. Mas para nós ali, que a gente está fazendo ali o papel de usuário, a impressão que dá que parece que é de uma única vez. Mas não. Existem todos os preparativos ali por trás, tá? Primeiro, né, a parte da frente, o front-end, tá? Quando eu falo sobre a questão do aspecto da multimídia, vamos dizer assim, tá? O JPEG, os arquivos de imagem, né? Os meus textos, o áudio, existe todo um tratamento, tá? Para que esses elementos eles possam ser apresentados no meu site, tá? E aí é o que a gente chama de tradução de dados, tá? A conversão desses dados entre diferentes formatos, como o de texto, aí a gente pode colocar até mesmo como exemplo a questão da tabela ESC, tá? Ou então um Unicode, tabela ESC, ou então Unicode, e a questão das minhas multimídias, tá? JPEG, MP3, MP4, tá? Então, essa seria a primeira função da camada de apresentação, que é a questão da tradução desses dados. Um outro assunto que é trabalhado na camada de apresentação, que é a questão da criptografia e a segurança, ok? Nessa parte, tá? Nessa função, vamos dizer assim, da camada de apresentação, é realizado as funções de criptografia para proteger os dados e a descriptografia para garantir que o destino possa ser acessado. Olha só que interessante, criptografia e descriptografia. Quando eu me refiro sobre a criptografia, é exatamente o processo de montagem dos meus dados, ou seja, o usuário ele está fazendo uma requisição que começa na camada de aplicação e a partir dali é encaminhado para as próximas camadas até disponibilizar esses dados, né, para o meu meio físico.
Então, dentro desse processo de encapsulamento da minha montagem de dados na camada de apresentação, tá? É realizado o processo de criptografia, ok? E é claro, gente, que isso daí vai depender muito do tipo de serviço que está sendo utilizado, tá? Eu posso ter situações que o processo de criptografia ele não vai ser realizado. Quando a gente fala sobre ali os serviços que são utilizados ali, que tem como características o protocolo UDP, né? Vamos falar sobre o protocolo TFTP, que muitas das vezes ali você não tem um processo de criptografia, tá? E uma vez que esse pacote, né, ele chega na máquina de destino, onde você vai realizar o processo inverso, tá? O processo de desencapsulamento, lá na camada de seção, vai ser realizado ali as tratativas de descriptografia, tá? Para garantir que o destinatário ele possa acessar ali as informações, ok? E aí, gente, temos também a questão da compreensão, a compreensão de dados, tá? Que aqui, no caso, a camada de apresentação, ela tem como função reduzir o tamanho dos dados transmitidos para otimizar a largura de banda e melhorar o desempenho de rede, tá? Então, temos aí as três funções da camada de apresentação. Primeiro, tradução de dados. Segundo, criptografia e segurança. E terceiro, que é exatamente a questão da compreensão de dados. Ok, gente? Então, de modo geral, podemos dizer o seguinte, que a camada de apresentação ela tem como principal função a representação, a tradução, a compreensão de criptografia dos dados, onde ela vai garantir que as informações enviadas por um sistema ela possa ser compreendidas pelo sistema receptor, independente de diferenças no formato desses dados. Ok, gente? Beleza? Show de bola! Então, falei aí também sobre a camada de seção, tá? Desculpa, camada de apresentação. E agora vamos para a camada de aplicação. Opa, galera! Vai lá, todo mundo falando ouça. A última camada, tá? Do nosso modelo OSI, tá? Camada de aplicação, meus queridos! Vamos lá. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Aqui, ó. Deixa eu pular esse monte de slide aqui, que é o que a gente vai tratar nesse momento aqui da nossa aula. Beleza? Camada de aplicação. Graças a Deus. Vamos lá, gente, para encerrar aqui o conteúdo da nossa aula. Camada de aplicação. Gente, o que você tem que entender é o seguinte, que aqui é o momento que o usuário ele está utilizando o serviço. É o front-end. É ali a interface homem-máquina, ou então interface usuário e serviço, ou usuário e aplicação, tá? Essa camada de aplicação, ela tem como objetivo principal, meus queridos, Júlio, presta atenção aqui em mim, meu querido, não dorme não, acorda, meu querido, vamos lá, olha só, aqui nessa camada, Júlio, o objetivo principal é prover uma interface direta entre as aplicações do usuário e a rede de comunicação. É só lembrar ali do nosso front-end, tá? Essa é a camada que ela é responsável por facilitar a interação dos aplicativos com os serviços de rede, traduzindo o quê? As solicitações dos dados entre os processos de softwares e os protocolos de comunicação. Beleza, gente? Então, olha só. Vamos falar aqui sobre os principais objetivos, né, da camada de aplicação. Vou destacar aqui alguns para vocês. Primeiro, fornecer um serviço de rede para a aplicação dos usuários. Segundo, interagir com a aplicação dos usuários. Terceiro, gerenciamento de dados e comunicação.
Quarto, estabelecer padrões de comunicação. E quinto, prover autenticação e segurança. Como assim prover autenticação e segurança? Lembra quando... Vamos voltar um pouquinho lá nas camadas anteriores que eu comentei com vocês, né? Eu iniciei aqui a nossa aula falando sobre a camada de transporte, camada de sessão, camada de apresentação, né? Vamos falar um pouco sobre segurança. Lembra quando eu falei sobre a questão lá da camada de transporte, que ela tem como objetivo de identificar um serviço através da porta? Uma vez identificado o serviço, passa para a próxima sessão, onde ali eu tenho que, digamos que estabelecer ali abrir uma sessão, né, que muitas das vezes isso vai ser realizado através de uma autenticação. Mas para que o usuário ele possa digitar lá seu login, a senha para abrir lá a sessão do serviço, isso tem que aparecer na tela do usuário, beleza? Que é exatamente a camada de aplicação, ok? Então, na camada de aplicação, ela tem como objetivo também de prover uma autenticação segura, tá? Algumas funções de segurança, como a autenticação do usuário, ela também pode ser executada na camada de aplicação antes mesmo de transmitir dados. Beleza? E aí, como eu falei para vocês, uma vez que o usuário ele entrou com seu login e a senha, que é realizado na camada de aplicação, tá? E aí vai depender muito do tipo de serviço que está sendo utilizado. Vamos supor um HTTPS, tá? Que ali, no caso, vai fornecer uma tela para o usuário digitar ali suas credenciais. Digitou, validou. Aí, abre-se ali uma sessão e é liberado ali uma tela, né, para o usuário fazer o uso do seu serviço. Ok, gente? Então, isso daí seria o nosso principal objetivo aí da camada de aplicação, tá? É a camada que fornece a interface entre as aplicações que utilizamos para a comunicação e as redes subjacentes pela qual as nossas mensagens são transmitidas, tá? Essa é a camada responsável por traduzir a interação entre o usuário e o computador em comandos que a rede compreende. Ok, gente? Beleza? Então vamos lá. Olha só, gente, aqui no caso, nessa imagem que está sendo apresentada aqui, é uma estrutura que ela demonstra a integração de diferentes tipos de servidores para atender as demandas do usuário, da rede, tá? Sempre ilustrando como um serviço de aplicação, como eles são disponibilizadas aos usuários e aos dispositivos. Então, percebo que eu tenho diversos tipos de serviços aqui, né? Serviço de DNS, né? Vamos utilizar o termo servidor. Servidor DNS, eu tenho uma máquina aqui também que trata sobre um servidor de Telnet, servidor de e-mail, de DHCP, servidor web, servidor TFTP e assim por diante, tá? Então, cada servidor com a sua especialidade, tá? Com uma função específica. E a sua interação, que ela vai garantir que esses serviços eles que sejam oferecidas com eficiência. A comunicação entre, né, é gerenciada pelas camadas inferiores do modelo OSI, enquanto as funcionalidades específicas elas são realizadas na camada de aplicação. Ok, gente? Então, os protocolos da camada de aplicação, tá? A TCP/IP, mais conhecidos, são aqueles que fornecem a troca de informações de usuários. Gente, olha só, e aí vai dica do tio Elton aqui, tá? Eu falei para vocês que existem diferentes tipos, existem uma infinidade de serviços, tá? E para a nossa prova, quais são os serviços que vocês vão estudar? Para um concurso, quais são os serviços que vocês devem estudar? A dica que o tio Elton dá aqui para vocês
São esses serviços aí. São os serviços mais populares. E aí a gente pode falar sobre DNS, acesso remoto, serviço de e-mail, tá? A gente pode falar sobre o serviço web, né? Serviço de transferência de arquivos para a nossa prova. Olha a dica do tio Elton, presta atenção. Questão discursivas. Vamos falar sobre as questões discursivas rapidamente aqui? 3 questões discursivas. Primeira questão discursivas. Sistema de cabeamento estruturado. Para essa questão, o que é importante vocês estudarem? No sistema de cabeamento estruturado, vocês viram lá nas primeiras aulas que o sistema de cabeamento estruturado ele possui diversos tipos de elementos, ok? Para ter o meu sistema de cabeamento. Eu tenho lá cabeamento horizontal, cabeamento vertical, área de trabalho, meu backbone, sala de servidores, entre outros tipos de elementos, tá? Para a questão discursiva sobre essa temática, vai cair na questão, ela vai explorar um desses elementos. Qual será esse elemento que será abordado na questão? Aí vocês vão descobrir no dia da prova, tá? Então, dica do tio Elton: estudem esses elementos, tá? Sobre o sistema de cabeamento estruturado, beleza? Essa é a primeira questão discursiva. Segunda questão discursiva, gente, a gente estudou essa temática nas nossas aulas. Na verdade, eu resolvi essa questão para vocês, tá? Questão 19 da nossa lista de exercício. Lembra da questão 19? Tá? Arquitetura de endereçamento IP utilizando a técnica VLSM. Vai cair na nossa provinha. Segunda questão discursiva. Terceira questão discursiva, camada de aplicação. Na verdade, pessoal, não só camada de aplicação, tá? Vamos pegar o conteúdo da aula que está sendo apresentado hoje. Eu comecei a falar sobre a camada de transporte, falei da camada de sessão, apresentação, tá? E aplicação. Nessa terceira questão discursiva, vai cair um desses serviços que eu estou comentando na aula de hoje. Só tem um detalhe, tá? Nessa terceira questão discursiva, o serviço, tá, que será explorado na prova não está aqui nesse slide, tá? O tema, né, que será trabalhado na questão discursiva, nessa terceira questão discursiva, ele não se encontra aqui no nosso slide. Mas eu vou comentar com vocês qual seria esse serviço, tá? Serviço de monitoramento. O que seria? Então, vamos lá, para a nossa questão discursiva. Vamos lá, anota aí, gente. Tá? Anota aí, galera. Não dorme, não. Vamos lá. O que seria esse serviço de monitoramento? Tá? Serviço de monitoramento, serviço de gerenciamento. Imagine a seguinte situação. Hoje a gente tem uma infraestrutura, quando a gente fala de uma infraestrutura, de uma rede contemporânea dos dias atuais, a gente já falou isso daí durante as nossas aulas, durante o semestre, a gente tem uma rede bem atípica, né? É uma rede muito heterogênea, principalmente quando a gente fala sobre os 4 fatores convergentes da área da computação, redes sociais, quando a gente fala sobre dispositivos móveis, quando a gente fala sobre cloud computing, quando a gente fala, que mais? Dispositivos móveis, falei sobre os 4? Dispositivos móveis, redes sociais, cloud computing e acho que está faltando um aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Internet das coisas, tá? E é claro, a gente pode até colocar aí a questão da inteligência artificial nesse pacote como um todo. Cara, imagina uma rede hoje, cara, uma rede complexa, com um número de dispositivos muito grande, 500 máquinas, 1000 máquinas, utilizando plataformas das mais diferenciadas, né? Quando a gente fala sobre dispositivos intermediários, roteadores, switches, métodos de controles de acesso, TACACs, quando a gente fala sobre radios, né? Diversos tipos de métodos, tá? Então, isso faz com que, quando a gente tem aí
uma rede heterogênea, quanto maior essa rede, maior é o grau de complexidade do seu gerenciamento, que há uma necessidade de você fazer um monitoramento dessa infraestrutura. Então, quando a gente fala sobre serviço de monitoramento, de gerenciamento, tá? Quais são os componentes mais críticos para a gente poder gerenciar um servidor? Quando eu pego uma máquina, quando eu pego um servidor, por exemplo, quais são os componentes mais críticos para eu poder gerenciar? E aí a gente pode falar sobre memória, processador, CPU, temperatura dessa máquina, né? A temperatura interna, placa de rede, tá? Entre outros tipos de recursos, tá? De componentes que precisam ser monitorados, precisam ser gerenciados. Mas eu estou me referindo apenas a uma máquina crítica. E quando eu vou monitorar uma infraestrutura, quais são os servidores, né? Os servidores mais críticos que eu preciso gerenciar? E serviços que também precisam ser gerenciados, tá? Então, qual é o papel, qual é o principal objetivo de um serviço de monitoramento e gerenciamento? Qual é o objetivo? O que é esse serviço? Tá? Quais são os principais protocolos, né? Na verdade, quais são não? Qual é o protocolo da camada de aplicação que tem como responsabilidade trabalhar com essa questão de gerenciamento e monitoramento de serviço, tá? Outra coisa, ainda na camada de aplicação, quais são os aplicativos? Quais são os aplicativos que aí a gente tem diversos tipos de aplicativos que têm como premissa gerenciar e monitorar, né, a minha infraestrutura, o meu servidor. E esses aplicativos, que eu posso citar vários tipos de serviços, vários tipos de aplicativos, que eles vão ter algo em comum. Independente do tipo de serviço, tá? E aplicativo, esses aplicativos eles vão ter algo em comum. Um único protocolo que tem como responsabilidade, né, o protocolo da camada de aplicação, que tem como responsabilidade gerenciar esses serviços. Ok, gente? Então vamos lá. Qual é o objetivo desse serviço de monitoramento? Qual é o protocolo da camada de aplicação que ele utiliza? Quais são os serviços aplicativos, tá? Que eu posso baixar da minha internet, fazer uma configuração e gerenciar, monitorar os meus serviços, os meus servidores. Isso tudo, galera, estou na camada de aplicação. Quando eu pego essa temática e vou lá para a camada de transporte, pergunto: essa temática, ela utiliza ela utiliza o protocolo TCP ou UDP aí da camada de transporte? Serviço de monitoramento utiliza TCP ou UDP? E detalhe, qual é a porta que é utilizado por esse tipo de serviço? Então, gente, tudo isso aqui que eu comentei é a questão número 3 da questão discursiva. Beleza, gente? Voltando aqui para o nosso slide. Repare aqui, pessoal, que para esse slide aqui, se fosse para a gente elencar aqui uma palavra-chave, eu destacaria aqui o termo servidor. Então, quando a gente fala de um servidor de DNS, servidor Telnet, DHCP, servidor web, o que é um servidor? O que é essa máquina? Qual é o objetivo dessa máquina? O que é um servidor? Podemos dizer o seguinte, com poucas palavras, podemos dizer o seguinte, que o servidor é um dispositivo que vai apresentar algo, de servir alguma coisa para o meu usuário. O servidor, ele é um tipo de um computador, mas não é um computador qualquer, tá? Quando a gente pega alguns fabricantes, como Dell, Compaq, né? Na criação, no momento quando eles criam um projeto, né? De uma máquina como um servidor, essa máquina ela é construída
para funcionar 24/7, ou seja, todos os dias durante um ano, sem desligar. Ali, ó, pauleira direto durante o ano todinho, ok? Essa máquina, ela não pode desligar. E o hardware dela tem que ser um hardware, digamos que um hardware apropriado para que essa máquina ela venha ter esse tipo de comportamento, tá? Então não é qualquer computador. É uma máquina que ela foi criada justamente para ter esse tipo de performance, esse tipo de desempenho. Então, o servidor ele é um computador projetado para fornecer serviços, recursos ou dados a outros dispositivos chamados de clientes em uma rede. Ele desempenha um papel, tá? Que é um papel, digamos que deixa eu usar aqui um termo, que é um papel, digamos que essencial em uma arquitetura de rede que centraliza, tá? Que tem como papel centralizador de recursos, facilitando a comunicação e o acesso a essas redes. Então, quais são as principais características dessa máquina chamada de servidor? Primeiro, função de serviço. O servidor ele é configurado para realizar uma função específica, como essas que estão sendo apresentadas aí. Tá? Funções como DNS, acesso remoto, e-mail, servidor de arquivo, serviço de monitoramento, transferência de arquivo, servidor web e entre outros tipos de serviços. O serviço de banco de dados, por exemplo. Tá? Ele serve informações ou processos, né? Ou processa solicitações enviadas por clientes, tá? Conexão de rede, uma outra característica de um servidor. O servidor está conectado a uma rede para atender múltiplos clientes simultaneamente, tá? Alta disponibilidade e confiabilidade. Essas máquinas elas são projetadas para funcionar de forma contínua. Servidores são altamente confiáveis, né? Eles devem ser altamente confiáveis. E ela possui hardware mais robusto do que os computadores comuns. Tipo de servidores web, servidores de arquivos, e né, está sendo apresentado no nosso slide. Ok, gente, vamos dar continuidade aqui. Então, número de portas TCP e UDP que são utilizados para identificar aplicações ou serviços específicos em um sistema de rede. Na camada de aplicação no modelo OSI TCP/IP, esses protocolos e serviços eles operam como interfaces direta para usuários e dispositivos, facilitando a comunicação entre máquinas. Esses números de portas que estão sendo apresentados aí nos slides, tá? Combinados com o protocolo TCP ou UDP, garante que os dados eles sejam enviados e recebidos de forma correta entre os dispositivos, tá? A camada de aplicação no modelo TCP/IP, ele utiliza esses protocolos para fornecer os serviços que os usuários finais necessitam em uma rede. Cada número dessas portas é identificada, tá? Digamos que ele é o ID, é o CPF, tá? Do serviço. Cada número de porta, ele é o identificador que permite que o sistema operacional ele saiba qual é a aplicação que deve encaminhar, né? Encaminhar aí no tráfego. Ok, gente? Então, lembram quando eu falei para vocês dos dois grandes grupos? Eu tenho um grupo de serviço que utiliza o protocolo TCP e um outro grupo que utiliza o protocolo UDP. Mas eu tenho protocolos, né, com a característica aí, né, digamos, distintas. Eu tenho um protocolo que tem algumas particularidades, vamos dizer assim, tá? Olha aí o protocolo DNS. O protocolo DNS, ele utiliza os dois protocolos da camada de transporte. Ele utiliza tanto o protocolo TCP como o protocolo UDP, que é uma particularidade. Ok, gente? Existem outros protocolos também que podem ter essa particularidade também, tá? De utilizar esses dois protocolos da camada de transporte. Ok, gente? Então, percebam.
cada protocolo com suas características, né? Tanto com o número de porta e qual é o protocolo que eu utilizo na camada de transporte. Gente, isso daqui é importantíssimo, tá? Vocês saberem que isso daí, com certeza, será assunto da nossa prova, tá? Tem algumas questões que abordam sobre esse assunto aí. Ok, gente? Que mais? Aqui nesse slide aqui, ele aborda sobre a questão de serviço. É claro, gente, se eu falei sobre servidor, é importante falar sobre os serviços também, tá? Qual é o conceito? Podemos dizer o seguinte, que serviços na área de rede, de infraestrutura e de TI, ele refere-se às funcionalidades, suporte, soluções, tá? Fornecidas para criar, gerenciar, manter e otimizar os recursos de comunicação e conectividade de uma organização, tá? Então, os serviços, eles são atividades e recursos que suportam o funcionamento de uma rede de computadores, de uma infraestrutura de TI. Isso daí inclui hardware, software, sistemas operacionais e ferramentas de gerenciamento, tá? Então, os principais serviços de rede de uma infraestrutura são aqueles que a gente já comentou, né, na aula passada, ok? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem aqui uma comparação, né, aqui no slide. A diferença entre serviços da camada de aplicação, tá? E aplicações que detectam a rede. Então, vamos lá. Serviços, tá? Como eu comentei com vocês, são atividades e recursos que suportam o funcionamento de uma rede, né, de computadores, então, de uma infraestrutura, tá? Agora, quando eu falo de aplicação, são programas de software usados por pessoas para se comunicarem pela rede. Algumas dessas aplicações de usuário final detectam as redes, o que significa que eles implementam os protocolos da camada de aplicação, ok? E conseguem se comunicar diretamente com as camadas inferiores da pilha de protocolos. Ok, gente? Beleza? Então vamos lá. Vamos caminhar. Vamos lá. Essa imagem aqui, gente, ela ilustra a camada de aplicação, destacando como que ela interage, tá, com aplicações e serviço. E a sua função em conectar a rede humana e os dados, ou seja, aquela minha interface que eu comentei com vocês no início da explicação da camada de aplicação. A camada de aplicação que ela provê uma interface entre o usuário com o sistema, tá? Com a aplicação que será ali utilizado, tá? Então essa imagem aí, ela destaca que a camada de aplicação ela é responsável por facilitar a interação humana e digital, permitindo que os dados de texto, né, dados de texto, áudio ou vídeo sejam preparados e enviados para a rede. Então, assim, ela representa o ponto de contato entre aplicativos e uma infraestrutura de rede, tá? Que, digamos que ela tem uma importância significativa para a comunicação moderna. Ok, gente? Beleza. Aqui a camada de aplicação ela é responsável por facilitar a comunicação entre as aplicações de diferentes sistemas. Os protocolos dessa camada, como HTTP, FTP, SMTP, né, e DNS, que definem as regras para a troca dessas mensagens, tá? Desde o formato e o significado até a interação entre as camadas inferiores. E a gente pode dizer o seguinte, que isso garante que os dados enviados por uma aplicação em um sistema, eles sejam compreendidos e processados de forma correta pela aplicação num sistema remoto. Ok, gente? Beleza. Vamos lá, gente. Aqui, esse daqui eu já comentei, né? Agora, a partir de agora, a gente vai falar sobre os serviços, tá, gente? Para a nossa prova, falando aí sobre o serviço de transferência de arquivo, FTP, tá? É importante vocês entenderem algumas características sobre esse serviço, tá? De transferência de arquivo, tá? Quando a gente fala sobre esse tipo de serviço, algumas particularidades aqui, tá?
Será que eu consigo utilizar aqui eu estou sem a minha mesinha, né? Com a minha caneta. Eu vou tentar fazer aqui uma improvisação. Vamos ver se eu consigo fazer aqui um esquema. Eu tenho 3 tipos de serviço quando se trata sobre transferência de arquivo, né? Vamos colocar aqui. Eita, poxa, vamos ver aqui. FTP, TFTP, e o SFTP. Beleza? Repare o seguinte, 3 protocolos. Cada protocolo, né, os 3 protocolos que têm o mesmo objetivo, que é trabalhar com a transferência de arquivo, serviço de transferência de arquivo, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos, ok? Só que o que acontece? Cada um desses protocolos aí, ele tem algumas particularidades específicas, tá? Quando a gente fala sobre FTP e SFTP, os 2 protocolos, eles trabalham com o protocolo TCP da camada de transporte, ok? Só que o que acontece? O SFTP, ele tem alguns mecanismos a mais, tá? Sobre questão de segurança. O S do FTP, tá? SFTP, o S, que significa security, que são coisas, tá? Que são alguns recursos que não existem no protocolo FTP. Mas os 2 protocolos, eles trabalham com o protocolo TCP da camada de transporte. O TFTP não. O TFTP ele trabalha com o protocolo UDP da camada de transporte. Júlia, eu não sei se você vai lembrar aquela explicação que você apresentou para a turma sobre a carta registrada e a carta simples. Lembram disso? A carta simples, que é o meu protocolo TFTP. Do jeito lá, né, que o pacote ele chega lá na máquina de destino, ele simplesmente manda e o usuário lá que se vira, tá? Não tem nenhum mecanismo de controle, vamos dizer assim. Agora, quando eu falo do FTP e o SFTP, aí não, isso daí já seria a minha carta registrada, protocolo TCP, ok? Um ponto aí que é importante para vocês poderem estudar durante a semana, dica que o tio Elton dá aí para vocês. Entender quais são as características de cada um desses protocolos, tá? Qual é o protocolo da camada de transporte que eu acabei de falar aqui para vocês e qual é a porta que cada um desses protocolos utilizam lá na camada de transporte. Ok, gente? Beleza, continuando aqui, vamos lá. Opa! Manter. Destacar. Ixi, caramba! Fechei aqui a minha tela, gente. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Cadê? Fechei aqui sem querer. Deixa eu abrir aqui meu arquivo novamente. Camada de aplicação. Beleza. Aonde que tá? Parei aqui. Telnet. Vamos falar sobre agora acesso remoto, tá, gente? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Cadê? Aqui. Janela. Compartilhar. Vai aparecer aí para vocês. Beleza, voltei. Cadê? Aqui. Beleza, o próximo serviço, gente, acesso remoto. E aí, quando a gente fala sobre acesso remoto, protocolo Telnet, tá?
Essa imagem aí, ela ilustra o funcionamento do protocolo Telnet, tá? No modelo cliente-servidor, destacando como o servidor ele pode atender múltiplos clientes de forma simultânea, tá? E aí algumas características, tá? Sobre o serviço Telnet, tá? A gente pode dizer o seguinte, que aqui no caso, quando fala sobre questão de hardware do servidor, a máquina física que executa serviços, tá? O software que processa as conexões do cliente e um processo que fica em execução no servidor esperando as conexões do cliente, tá? No cliente Telnet, ele é representado pelos três computadores aí à direita da imagem, né? Cada cliente ele possui a sua própria instância do cliente Telnet, que se comunica com o servidor Telnet. Nas conexões, as linhas tracejadas, elas conectam, né, o servidor, né, aos clientes, mostrando que ele pode gerenciar várias conexões de forma simultânea. Gente, vou ter que utilizar minha canetinha aqui de novo, tá? Algumas particularidades aqui, tá? Quando a gente fala sobre aplicativos de acesso remoto, a gente tem vários aplicativos, tá? Não só o Telnet, a gente tem Telnet, SSH, PUT, tá? E entre outros. Mas eu quero fazer a comparação de duas ferramentas aqui, tá? Que são esses. Eu tenho aqui, primeiro, o serviço, deixa eu ver aqui, o meu servidor Telnet. Vou colocar aqui, ó. Ô, lasqueira, que letrinha, hein, gente? Pagando mico aqui, hein? Telnet. Se a minha caneta tivesse aqui, ficaria melhor, né? Mas eu estou improvisando aqui, viu, gente? Telnet. E aqui um outro serviço chamado de SSH. Tá bom? Dou uma pesquisada depois sobre essas duas ferramentas aqui. Mas o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte. Normalmente, quando a gente fala sobre serviço de acesso remoto, o Telnet ele é um tipo de aplicativo que, na verdade, ele deve ser desencorajado o seu uso, tá? Não é recomendado o uso de a utilização do serviço Telnet em ambientes críticos, vamos dizer assim. Por que isso? Porque o Telnet, ele é quando foi criado essa ferramenta, não se foi pensado muito sobre a questão de segurança, principalmente quando a gente fala sobre questão de criptografia, tá? O Telnet, ele tem um problema gravíssimo quando se trata sobre a questão da senha, né, do usuário na utilização dessa ferramenta. Em que sentido? A senha, né, no uso do Telnet, ele é texto claro. Qualquer pessoa pode ter acesso à senha do usuário utilizando essa ferramenta. Então, por este motivo, o Telnet, o uso do Telnet, ele deve ser desencorajado em ambientes críticos, vamos dizer assim, tá? Então, se você vai utilizar uma ferramenta de acesso remoto, é recomendável o uso do SSH, tá? Então, recomendo que vocês dão uma estudada mais aprofundada sobre essas ferramentas aí isso depois, tá bom? Vamos lá, gente, continuando aqui. Então, vamos lá. DNS. Pergunto para vocês, gente, o que é mais fácil um ser humano trabalhar? Com letras ou números? Letras ou números? Olha só, eu tenho dois exemplos aqui. Eu vou até ampliar aqui. Olha aqui, ó. Dois exemplos, tá? Vou usar aqui a minha canetinha. Ixi, eu não aceito usar duas coisas ao mesmo tempo, não. Ó. Eu tenho dois exemplos aqui, tá? Repara, lembra qual a perguntinha que eu fiz para vocês? O que é mais fácil um ser humano trabalhar? Com letras ou números? É claro que seria com letras, tá? Eu tenho aqui um endereço www.cisco.com, ok?
E o endereço dele é 198.133.133.219.25. Se não existisse o DNS, eu teria que entrar com o endereço e não o endereço IP e não com o endereço a minha URL aqui www.cisco.com, tá? Então, o que fica mais fácil a gente decorar? Letras ou números? Então, o DNS ele foi criado com um dos objetivos do DNS, né? Por ele ter sido criado, é exatamente facilitar as nossas vidas. Em vez da gente decorar o endereço IP, tá? A gente decora o quê? A URL, cisco.com. Fica bem mais fácil para a gente decorar, tá? Então, o DNS, um dos objetivos dele é exatamente fazer essa tradução do endereço IP para o endereço em palavras, cisco.com. Para nós, seres humanos, é mais fácil trabalhar com letras. Agora, para máquinas, fica mais fácil trabalhar com o quê? Com números. Então, o DNS ele foi criado exatamente para facilitar as nossas vidas, tá? Então, essa imagem, ela explica o processo de resolução de endereço do DNS, mostrando como os nomes de domínio, tá? De forma amigável, né? O domínio amigável para os humanos, tá? Como aí o nosso endereço, eles são traduzidos em endereços IPs, que os dispositivos eles possam ser usados para comunicação na rede, tá? Então, assim, o DNS ele facilita as nossas vidas, ok, gente? Então, aí, vamos falar um pouco sobre as etapas do processo de resolução de endereço de DNS. Solicitação do cliente, tá? O cliente ele insere o endereço como um endereço, né, o cisco.com, em seu navegador. O navegador ele solicita ao servidor DNS, né, um endereço IP correspondente ao domínio, tá? E depois passa para a próxima etapa, que é a consulta ao servidor DNS. O servidor DNS que ele recebe o nome, né, do domínio e a pesquisa em sua base de dados ou então em um servidor de DNS hierarquicamente superior para encontrar o endereço IP correspondente. A próxima etapa, que é a resposta do servidor DNS, né, onde o servidor DNS ele retorna o endereço IP associado ao domínio, tá? Que é o endereço que está sendo apresentado aí ao cliente, 198.133.219.25, e aí o uso do endereço IP pelo cliente. Com o endereço IP recebido, o cliente ele pode se conectar diretamente ao servidor web enviando a sua solicitação. Ok, gente? Então, essas daí são as principais etapas quando a gente fala sobre as etapas do processo de resolução do DNS. Ok, gente? Então, primeira etapa, né, que está sendo apresentada aí, é solicitação de cliente. Segunda etapa, consulta ao servidor DNS, tá? E a terceira etapa, que entra a questão da resposta do servidor DNS e o uso do endereço IP pelo cliente. Ok, gente? Perfeito. Mas o DNS, ele não para por aqui não, tá, gente? Temos aqui outras funções do DNS. Aqui o DNS, ele trabalha sobre a questão da identificação, né, a hierarquia do DNS, onde ele sabe quais são os servidores que gerenciam o domínio em níveis superiores, como .com, org, né? Digamos que o DNS, ele tem como função também identificar qual é a função daquele site em determinadas áreas. Se aquele site ele é um site de comércio, se aquele site ele é um site militar, se aquele site ele é um site na área da educação e assim por diante, ok? Além disso, gente, o servidor
o DNS, ele identifica em qual país aquele servidor está hospedado. Se é Japão, se é Brasil, se é Argentina e assim por diante, justamente na finalização daquela URL. .br, um site brasileiro. .fr, é um site francês e assim por diante. Tá? Então, podemos dizer o seguinte, que a consulta DNS é como buscar um número em uma agenda global, onde o cliente ele pergunta aos servidores, né? Os servidores encaminham a solicitação pela hierarquia até encontrar o IP de domínio solicitado, devolvendo o resultado ao cliente para que ele possa acessar aquele recurso desejado. Ok, gente? Beleza? Galera, é importante vocês estudarem algumas características do DNS, tá? Qual é o protocolo da camada de transporte, qual é a porta que ele utiliza, tá? E assim por diante. Ok, gente? Vamos lá? Continuando aqui. O próximo serviço, que é o serviço HTTP, o serviço web, tá? Lembra quando eu comentei com vocês sobre aquela questão de quando o site ele aparece, né? Ele não aparece de uma vez. Existe uma sequência de elementos. A sequência de exibição. Lembra quais são esses elementos? Texto, imagem e áudio, tá? Essa sequência de exibição que ela é gerenciada pelo navegador. E é claro, as principais tecnologias web. E aí eu estou me referindo ao quê? Ao meu front-end, um front-end, né? A questão do meu HTML, né? O front-end que ele pode estar relacionado com HTML, o CSS, o meu JavaScript, tá? A forma como a minha interface ela vai ser construída para ser manifestada ao meu usuário, tá? Então, assim, essa sequência de exibição que ela é gerenciada pelo navegador e as tecnologias de front-end, tá? Elas são trabalhadas dentro desse aspecto, enquanto a camada de apresentação, no modelo OSI, ela atua nos bastidores. Aí, gente, eu estou falando sobre o que está por trás do site, tá? E aí eu estou me referindo sobre o meu back-end, tá? Enquanto a camada de apresentação, no modelo OSI, ele atua nos bastidores, garantindo que os dados eles estejam no formato correto para serem renderizados, o processo ele é uma combinação de vários protocolos, né, de tecnologia, de camada de aplicação, tá? Que ele tem essa questão de desenvolver os processos de renderização do navegador, ok? Isso faz com que a contribuição da camada de apresentação para decodificação e compreensão e segurança, ele seja o quê? De fato, efetivado, tá? Beleza, gente? Camada de protocolo, né? HTTP, serviço web, tá? Vamos para o próximo serviço, que é o serviço de e-mail, tá? 3 aspectos aqui, gente. Quando se trata sobre serviço de e-mail, 3 protocolos: POP3, SMTP e IMAP, tá, gente? Quando eu vou trabalhar com uma máquina local dentro da minha empresa, por exemplo, eu preciso ter um aplicativo, que nesse aplicativo eu preciso configurar os meus principais protocolos, ou seja, o aplicativo que vai ficar na máquina. Beleza, gente? Quais são esses protocolos? POP e SMTP. O POP3, que ele tem como objetivo de enviar uma mensagem. O SMTP, ele vai receber... Não, é o contrário, né? Transferir. Desculpa, gente. O SMTP, que ele tem como objetivo de enviar. Simple Mail Transfer, transferir o protocolo, tá? E o POP3, que ele vai receber o e-mail, né? Então, olha lá, para receber mensagem de e-mail de um servidor, o cliente de e-mail pode utilizar o POP3,
tá? Que está falando POP, uma POP, POP3, e enviar o e-mail de um cliente ou servidor, utiliza o formato de mensagem de cadeia de comando definido pelo protocolo SMTP. Então, se você vai configurar um agente de e-mail, né, um aplicativo na sua máquina, você precisa configurar esses dois protocolos, tanto o POP3 como também o SMTP. Já o IMAP não, gente. O IMAP normalmente ele é utilizado num serviço via web, tá? Um serviço web aí, sei lá, um Outlook, que não necessariamente você precisa configurar, fazer a configuração do seu e-mail, tá? O IMAP ele já trabalha nesses dois aspectos, como tanto para enviar como também receber um e-mail. Ok, gente? Beleza? Aí eu já estou me referindo a um serviço via web, tá? Onde você vai trabalhar com essa questão do seu e-mail. Ok, gente? Beleza? Então, para a nossa prova, é importante vocês entenderem as características desse e-mail, qual é o protocolo da camada de transporte que ele utiliza, tá? Os 3 e-mails aí, e quais são os números de portas desse e-mail, tá bom, gente? FTP eu já comentei aqui com vocês, tá? E aí, para encerrar, serviço DHCP. Gente, sendo bem direto, DHCP é uma forma de você trabalhar com a configuração dos seus e-mails na máquina de forma automática. Eu tenho 500 computadores no ambiente e eu preciso configurar o meu endereço IP das máquinas. Pô, tu vai máquina por máquina? Claro que não. Aí que entra o serviço DHCP. O serviço DHCP ele pode ser configurado de duas formas. Eu posso ter um servidor DHCP, onde ele vai ficar com essa responsabilidade de distribuir os endereços de forma automática, como eu também posso configurar o serviço DHCP na porta do meu roteador, né? Lá na porta Ethernet, né, do meu segmento. Ok, gente? Uxa, galera, é isso! Conteúdo finalizado, galera. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina, tá? Fiz o máximo aí para poder trabalhar com essa disciplina de uma forma mais descontraída. É um conteúdo complexo, não é fácil. Eu me coloco no lugar de vocês, tá? O grau de complexidade dessa disciplina é alto, tá? Trabalhei de forma para que vocês possam absorver da melhor forma possível esse conteúdo. Ok, gente? Então, fico por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina. Todo o conteúdo da prova já está na plataforma. Vou até confirmar se está tudo certinho. Se for o caso, até eu vou fazer ali a alteração das datas de entrega da atividade, tá bom? Confirmem lá, gente, os slides da nossa última aula, da camada de aplicação, simulado. Eu coloquei também, acho que um desafio lá para vocês. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Deixa eu confirmar aqui se eu coloquei o desafio também. Que se não tiver, eu vou fazer aqui uma rápida explicação sobre esse desafio. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou entrar aqui. UDF. Rapidamente. Blackbird. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está a nossa plataforma, que aí já aproveito e faço aqui alguns ajustes caso seja necessário, ok, gente? Rapidão, deixa eu ver como é que está a situação aqui. Cursos. É a turma de quarta-feira, né? Laurinha, minha representante. Vamos lá. Quarta-feira. Daqui. Vejamos. Camada de enlace. Roteiro de estudo. É isso aí, gente.
O desafio já está lá, então os slides também já estão lá, lista de exercício simulado, roteiro de gente, tá tudo lá na plataforma. Deixa eu dar uma olhada aqui nas datas de entregas. Data de entrega, não, tá aqui. Tem algumas do 1º de novembro. Então, deixa eu alterar logo essas datas aqui para vocês. Vamos lá. Data, primeira atividade. Vou colocar aqui para o dia 24, tá, gente? Dia 24. Aqui. Hoje é dia 20. Dia 24. Salvar. Aqui, dia 24. Alterar essa atividade aqui também. Vou colocar tudo para o dia 24, tá, gente? Beleza? Agora, é importante que vocês façam as atividades, né, galera? Laurinha, qualquer coisa que a turma precisar, entre em contato comigo, tá? Para eu poder analisar e atender aí as demandas, tá? Atividade 3, colocar também para o dia 24. Aqui. Beleza. O que mais? Deixa eu ver aqui. Atividade 5, camada de enlace. Aqui, dia 24. Salvar. Alterar a data. E aqui, para poder encerrar, conversão de base também. Ok, gente. Agora é com vocês, tá? Agora é com vocês. Qualquer coisa, gente, a Laurinha tem o meu contato, beleza? E aí fico à disposição da turma. Gente, um abraço, até a semana que vem. Fui, galera!